Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Domingo maravilhoso na presença do Senhor, né? Louvores. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e o Senhor tem recebido nossos louvores, a nossa adoração. Então, assim, se alegre, fiquem contentes por isso, amém? Fiquem contentes por isso. Estamos aqui para adorar, sim, o Senhor, Criador de todas as coisas, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. E nesta noite quero aqui compartilhar com os irmãos, com a igreja do Senhor Jesus, a palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 5, versículo do 1 ao 10, amém? Êxodo 5, capítulo do 1 ao 10. Pai querido, em nome de Jesus, graças damos ao Senhor por este momento especial, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, e reconhecemos que o Senhor é o Deus da nossa vida e que nós somos dependentes do Senhor. E neste momento agora, Pai querido, estaremos lendo a Tua palavra e o Senhor venha nos alimentar, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. E que esta palavra, Pai querido, venha cair como uma semente em terra fértil, em cada coração aqui nesta noite, daqueles que aqui estão e daqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Sejam todos alcançados pela Tua palavra, que salva, que cura e que liberta, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E que seja eu aqui, o mensageiro da Tua palavra, Pai, sendo usado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar lendo a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 5, versículo do 1. Vocês podem estar acompanhando, tá? Vai estar aqui, eu vou estar lendo aqui na Bíblia, tá? Deixa eu acompanhar aqui do vídeo mesmo. Então a palavra do Senhor diz: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para não deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilências ou com espadas. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para que fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes empunhareis a conta dos tijolos que fizerem antes, nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Último versículo. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Amém?
Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus deste livro, principalmente o versículo 4 e o versículo 5, aqui diz: Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Aqui em outra tradução, voltem ao trabalho. Então vejamos que aqui a palavra do Senhor, meus amados, falava com o povo naqueles dias, e a palavra do Senhor vem falar com o povo nesses dias. Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Nós vimos aqui que esse povo, o povo de Israel, o povo judeu, um povo que Deus criou, um povo que Deus trouxe para ele, um povo escolhido de Deus, um povo que o Senhor escolheu para poder adorar, para poder glorificar o seu nome. E estava sendo um povo naqueles dias escravizados. Porque o Senhor, meus irmãos, quando Ele constrói uma nação, quando Ele busca um povo para poder estar com Ele, Ele escolhe um povo para poder adorar a Ele e fazer a vontade dEle. O Senhor não escolhe uma nação, um povo, para ser escravizado, para ser escravo. E assim também nós vimos nos dias de hoje, a igreja, o povo do Senhor, muitos sendo ainda escravizados pelo pecado, pelo trabalho em excesso, por muitas coisas que estão tirando a igreja da presença do Senhor. Então o povo hoje ainda existe muitos cristãos escravizados no trabalho, no pecado, nas coisas deste mundo. E esse povo escolhido de Deus, o povo de Israel, o povo judeu daqueles dias, então era um povo escolhido para poder fazer a vontade de Deus. Mas porém, por causa das suas teimosias, por causa dos seus pecados, rebeldias que eles faziam, então Deus permitiu que eles fossem escravos. Deus permitiu. E muitas vezes, às vezes nós estamos sofrendo, às vezes nós estamos tentando sair de uma vida dura, de uma vida que parece que trabalhamos, que fazemos tudo, mas nada se resolve. Muitas vezes estamos sendo escravos, escravizados pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões que nós tomamos. E esse povo desses dias, naqueles tempos, estavam sendo escravizados pelos seus pecados. Estavam sendo escravizados porque não queriam ouvir a voz de Deus. Eles não ouviam a voz de Deus. Mas quando eles ouviam a voz de Deus, irmãos, você que lê a palavra, vocês viam que Deus cuidava deles. Deus alimentava eles. Deus dava a eles roupas, vestes novas. Mas quando eles viravam as costas para o Senhor, não queria saber do Senhor, então Deus endurecia os corações daqueles que estavam em volta deles, que muitas vezes faziam eles de escravos. Então esse povo se tornaram escravo, um povo de Deus, escolhido de Deus, por causa da desobediência. E a igreja do Senhor, nesses dias, muitos estão sendo escravizados exatamente por causa da desobediência. O povo não está tendo mais tempo para poder servir a Deus, buscar a Deus, de fazer a vontade do Senhor. O povo estão preocupados com as coisas que está em volta, coisas que muitas vezes Deus não permitiu um cristão, alguém fazer. Porque nós vimos aqui que Faraó, ele pediu aos seus feitores, aqueles líderes que ele tinha,
que não desse mais matéria-prima para o povo que era escravizado produzir tijolos, que dali para frente agora eles teriam que buscar a matéria-prima, a palha, para poder produzir. Se eles produziam ali 2.000 tijolos, com a matéria-prima que eles recebiam de Faraó, com tudo, e produziam por dia 2.000 tijolos, então dali para frente, eles teriam que buscar a palha, buscar tudo que eles precisavam para poder produzir esses tijolos, com seus próprios esforços, e teriam que continuar produzindo a mesma quantidade que eles produziam antes, quando recebia toda a matéria-prima. Então dali para frente, Faraó colocou uma lei que não era mais para poder dar àqueles escravos, às pessoas ali de Israel, a matéria-prima. Então eles teriam que correr atrás da matéria-prima, eles teriam que correr atrás de tudo que precisavam e continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos que eles produziam quando recebia tudo em mãos. Agora eu digo a você, como é difícil para uma pessoa que trabalha quando tem tudo em suas mãos, que recebe tudo e faz uma produção crescer, aumentar, e sendo que dali para frente agora, devido uma ordem, ele teria que produzir as matérias-primas. E o que chama a atenção desse texto aqui é que Faraó via que o povo de Israel era um povo que adorava e buscava o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Ele sabia disso, porque Faraó, ele era um homem usado por Satanás, assim como tem muitas pessoas hoje, líderes, pessoas grandes, sendo usado, escravizando muitas pessoas nos dias de hoje. Tem muitas pessoas escravizando, principalmente cristãos. Tem muitos homens e mulheres vivendo mais debaixo da mão do homem, da palavra do homem, do que debaixo da mão de Deus e da palavra de Deus. E às vezes não sabem por que estão sendo escravizados, por que estão sendo escravos. Porque muitos escolhem obedecer os homens nos dias de hoje. Muitos querem estar debaixo da mão do homem, daquele que tem um poder, daquele que tem um dinheiro, daquele que tem algo para te oferecer. Muitos querem ficar debaixo da palavra do homem, preferem ficar debaixo da palavra do homem do que debaixo da palavra de Deus. Estão sendo escravos, não estão libertos. Então a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser liberta desta escravidão. Porque o povo de Israel naqueles dias eles eram escravos, porque desobedecia a Deus, não fazia a vontade de Deus. E Deus então endurecia o coração de Faraó, endurecia o coração daqueles homens para que castigassem mais aquele povo. E assim também nos dias de hoje, o Senhor anda endurecendo o coração de muitas pessoas por aí, para poder castigar muitas pessoas que estão dentro da igreja e que muitas vezes não se dobram diante do Senhor. E às vezes nós somos escravos, escravos de homens, estamos debaixo das mãos de homens, da palavra de homens, e não procuramos então ficar debaixo da palavra de Deus. Então aqui Faraó pediu então que esse povo estivesse mais ocupado, trabalhasse mais, porque sempre ele ouvia o povo clamando a Deus, glorificando a Deus. Então Faraó disse: deixe o povo trabalhar, põe o povo para trabalhar, porque eles não podem ficar aí ouvindo essas palavras mentirosas. Então Faraó dizia aos seus feitores: não deixe o povo parado, não deixe o povo sem fazer nada. Por quê, irmãos? Porque o povo que serve a Deus, o inimigo quer que eles estejam trabalhando, ocupados com as coisas deste mundo. E Faraó fez com que
naqueles dias, o povo trabalhasse sem cessar, sem parar, para que não tivesse tempo de servir a Deus, de buscar a Deus. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Satanás anda usando a mente de muitos homens poderosos, de homens que muitas vezes você está trabalhando em alguma empresa, em algo, aonde você tem que trabalhar de manhã à tarde à noite, às vezes trabalhar em 2 períodos, em 2 trabalhos, porque não estamos dando ouvido à voz do Senhor, à voz de Deus. Quantas pessoas estão trabalhando hoje, não pôde estar aqui na casa do Senhor? Quantas pessoas estão trabalhando e não tem tempo para servir o Senhor? Porque estão sendo escravizados pelas coisas deste mundo, pelo trabalho. Hoje nós vemos muitas pessoas, vocês conhecem pessoas que têm 2 empregos, 3 empregos. Qual é o tempo que essa pessoa vai ter para servir a Deus? E aí você às vezes diz: por que eu sofro tanto? Por que as coisas estão tão difíceis? Se eu trabalho, eu ganho tanto. Porque você está sendo escravo do homem. Você está sendo escravo do inimigo. E a sua mente está ocupada com essas coisas. Você não tem um coração aberto, a mente aberta para servir a Deus. De que adianta ganhar tantas coisas neste mundo e perder a sua alma? Perder a sua salvação? Então, muitos cristãos, muitos homens, mulheres de Deus estão escravizados. Não são pessoas pequenas, pessoas grandes, pessoas que têm conhecimento da palavra, pessoas que muitas vezes são líderes, pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, de toda a palavra da Bíblia, e não tem tempo. O trabalho toma o tempo dele. E sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando o trabalho toma o seu tempo, quando você não tem tempo, e cada vez aparece coisa melhor, e você vai, esse é melhor, sai desse trabalho, vai para outro, vai tomar mais o seu tempo, e menos tempo você vai ter para Deus, na casa de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Isso se chama incredulidade. É pessoas que não têm fé, que acreditam nos braços, nas forças do homem, mas não creem em Deus, que Deus pode te sustentar, que Deus pode te dar tudo o que você precisa, com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem. Então a falta de fé, a incredulidade, está fazendo muitas pessoas, então, sonhar mais alto nesta vida, neste mundo, nessa terra, e deixando as coisas de Deus em segundo plano. E como eu disse, pessoas grandes, às vezes pessoas que têm um conhecimento, pessoas que já conhecem da palavra, pessoas que não crêem, não têm fé, prefere às vezes ganhar o mundo, ganhar um grande salário, ser bem sucedido, e fugir da presença de Deus, da salvação de Deus. Irmãos, todos nós temos um dom. Deus escolheu você. Você tem algo que Deus deixou para você fazer nessa terra enquanto você está aqui. E isso vai ser cobrado de mim e de você. E você está enterrando esses talentos, isso que o Senhor te deu. Porque o povo de Deus aqui, o povo de Israel que estava sendo escravizados, Faraó, então cada dia mandava aumentar mais ainda as suas tarefas, o seu trabalho, para eles não terem tempo de servir a Deus, para eles não terem tempo de se reunir para orar a Deus. E está sendo assim também nos dias de hoje. Ninguém está tendo mais tempo para servir a Deus, ninguém está tendo mais tempo para se reunir, para poder ouvir a palavra de Deus, porque estão sendo sufocados pelas coisas que estão em suas voltas deste mundo. A falta de fé está fazendo com que muitos homens e mulheres abandonem a casa de Deus, a presença de Deus, a comunhão. Porque a falta de fé não está deixando essas pessoas crer que o Deus que nós temos é o Deus que pode te dar tudo o que você precisa.
pode te dar o alimento, pode te dar o seu carro, pode te dar a sua casa, pode te dar a melhor coisa que você tem. Mas o homem está crendo na força do seu braço. E existe muitos cristãos, irmãos, com 2, 3 empregos, 3 trabalhos. Por que ele tem tempo para isso, mas não tem tempo para estar na presença de Deus? Por que um homem cristão, um líder, hoje, não se esforça mais para estar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, ao invés de estar envolvido com as coisas deste mundo? Será que tem medo de ficar um dia, às vezes, sem comer um arroz, um feijão? Não crê que o Deus que nós temos pode abastecer a sua despensa? Então isso é falta de fé. Às vezes dizemos, temos fé, eu creio, mas só que você não larga dos seus 3 empregos, do seu grande salário, do seu tempo lá fora, para tirar o tempo para estar na casa de Deus. Você não tira, não faz isso. Então eu sinto muito dizer, é falta de fé, é falta de crer no verdadeiro Deus que você serve. Porque como eu posso dizer que eu creio, tenho fé, mas não abro mão daquilo que está me atrapalhando ter uma comunhão com Deus? Então Deus chama a atenção da igreja nesses dias. As coisas estão se afunilando, estão se apertando. Então a gente tem que começar a tomar uma decisão, uma atitude na nossa vida. Temos que começar a tomar. Porque Deus chama pessoas para uma nova situação, para uma nova vida. Às vezes você clama a Deus, chora a Deus durante uma noite, como diz aqui no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E às vezes a pessoa lê esse salmo, irmãos, quando está passando uma luta, um aperto muito grande. Às vezes a pessoa está passando isso e começa a ler esse salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E fica lendo, e fica lendo. Não é só a leitura do salmo que vai fazer com que você vai ter a alegria pela manhã. Porque a palavra de Deus aqui neste salmo, capítulo 30, versículo 5, o choro que diz aqui é um posicionamento que você tem que ter da sua vida. É uma decisão que você tem que ter. Porque se você está passando por uma tribulação, está passando por um momento de angústia, um momento de doença na família, uma falta de emprego, algo que está acontecendo, que revirou a sua vida, a sua família, tudo. Esse choro que a palavra de Deus está trazendo para você aqui nesta noite, é o posicionamento que você tem que tomar. Se dobrar diante do Senhor e orar a Ele e apresentar esta causa a Ele. Aí a alegria virá pela manhã. Porque a palavra de Deus não se resume só na palavra, mas também no dobrar do joelho e crer. Porque muitos podem deixar a Bíblia aberta nesse versículo e a alegria nunca vem, ele vai descrendo na palavra. Ué, isso não está certo. Porque toma um posicionamento. O Senhor está chamando você para tomar um posicionamento, para que esta alegria venha realmente ser verdadeira pela manhã na sua vida. Então tome um posicionamento. É momento do crente cristão tomar um posicionamento e começar então a buscar a Deus verdadeiramente na sua vida. Jesus, quando veio para o teu povo, lá em Jerusalém, de longe ele dizia, está aqui em Lucas 13, 34, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir reunir seus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Jesus disse isso àquele povo que estava ali. Ele queria reunir aquele povo, abraçar aquele povo, e o povo rejeitou ele, rejeitou Jesus, assim como está rejeitando também nos dias de hoje. E não é o povo lá fora que está rejeitando Jesus, são dentro da igreja, estão rejeitando a Jesus. Mas como que o povo está rejeitando Jesus? Porque estão abandonando a casa de Deus,
não estão vindo mais, não estão tendo mais tempo, estão trocando os seus trabalhos, os seus afazeres do dia a dia. E Jesus disse: como eu quero ajuntar todos vocês debaixo das minhas asas, assim como uma galinha faz com seus pintinhos, assim como você faz com seu filho que está lá na sua casa, às vezes neste momento. Você quer abraçar ele, você quer trazer ele para debaixo de você, mas às vezes ele não dá ouvido para você. E assim também, muitas vezes, nós nos damos ouvido ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E as coisas se apertam, as coisas ficam difíceis. Então voltem para o Senhor. Busque o Senhor. Não voltem para as coisas lá de fora. E mais um versículo aqui, para poder trabalhar a nossa mente, as nossas atitudes diante do Senhor. Porque diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: assim é o insensato que repete suas tolices. Provérbios 26, 11. Então, irmãos, há muitas pessoas voltando o seu estado de origem lá fora, da onde ele estava. O povo do Egito estava lá sendo escravizado. Quando foi tirado de lá, muitos começaram a murmurar, reclamar, porque lá nós tínhamos carne para comer, lá nós tínhamos comida da hora, lá nós tínhamos tudo. Então é o que diz nesse versículo, né? O cachorro volta no seu próprio vômito, e a porca começa a voltar a lamear de novo na onde estava. E aí o povo começa a sofrer novamente. Começa a então ter outra decepção, porque não tem paciência de esperar no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Falta pouco, Jesus está voltando. Falta pouco para você que está aí nos assistindo neste momento, esse vídeo. Jesus está voltando. Não volte para o seu estado de origem, da onde você saiu, lá do Egito. Porque quem vive no Egito é escravo. Porque Deus não escraviza ninguém. O Senhor não escraviza ninguém. E o Senhor tem um dom para todos nós. Eu quero deixar aqui para alegrar o teu coração. A palavra de Deus diz aqui, em 1 Coríntios 17, a palavra de Deus diz: no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não disfarça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar o mandamento de Deus. Cada um permaneça na vocação em quem foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso, mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade, pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Porque o Senhor tem um chamado para todas as pessoas, para todos vocês. Aqueles que estão lá fora têm um chamado de Deus. Deus tem um chamado para eles servir a Deus, para eles fazer a vontade dEle. Então você tem um chamado, mas às vezes você está dormindo espiritualmente,
e não deixa que o Espírito Santo, Deus, revele esse chamado para você que você tem. Mas você tem um chamado. Então, aproveite a oportunidade. Aproveite esse momento para sair da escravidão, dessa vida de escravos. Aproveite esse momento. Porque, na verdade, irmãos, vou até falar agora o tema, porque eu não falei o tema no início, né, dessa palavra aqui. Você ainda pode se tornar livre. Aproveite a oportunidade. Saia dessa escravidão. Você ainda pode se tornar livre. E o que falta para você se tornar livre? Você acha, analisando você acha que você é uma pessoa livre, liberta? Ou você acha que você ainda é uma pessoa que está escravizada por algo? Pelo pecado, pelo trabalho em excesso, por muitas coisas que está tirando o seu tempo de estar na presença do Senhor? Como você analisa a sua vida? Você que está aí assistindo, como você se analisa você? Você ainda acha que é um escravo do pecado, escravo do excesso de trabalho? Pessoas que se ocupam demais com as coisas desta vida e não tem tempo para o Senhor? Então vamos sair dessa escravidão. Esta é a noite da oportunidade. É a noite que nós temos para poder declarar ao Senhor que não queremos ser escravos, assim como o povo ali do Egito, que estava ali, e Faraó não queria liberar o povo para poder adorar o Senhor no deserto. O povo ali, Moisés e Arão estavam ali, querendo que Faraó liberasse o povo para eles ir até o deserto, para poder adorar, consagrar algo ao Senhor. E Faraó falou para eles: fiquem quietos, o que vocês querem? Deixe o povo trabalhar. E assim, Satanás está aí, irmãos, falando nos ouvidos de muitos: fiquem quietos, deixe o povo trabalhar, deixe o povo lá fora, deixe o povo trabalhar, deixe o povo estar ocupado, porque há muita gente, o mundo tem muita gente. Por que vocês querem perturbar? Porque é isso que o inimigo quer, que nós calemos a boca, que não falamos da palavra de Deus, para que você venha ser liberto dessa escravidão. Porque, querendo ou não, irmãos, nós temos que analisar: será que eu estou sendo escravo de algo, de alguma coisa nessa vida? Temos que começar a analisar. Lembre-se de que vocês eram escravos no Egito, onde foram forçados a trabalhar sobre as excessivas exigências de Faraó. Agora, libertos, deveriam dar a si mesmo um dia inteiro livre a cada semana para garantir que eles e os que serviam pudessem descansar. Sobre o governo de Deus, não haveria pessoas demonstrando sem fôlego de tanto trabalhar. Às vezes nós deparamos com pessoas, né, irmãos, que chega na igreja até: como que eu estou cansado, não estou aguentando. Irmãos, não é de Deus isso. A pessoa passa a semana inteira, irmãos, chega na quinta, no domingo, que é o dia de estar na presença do Senhor com vigor, ele chega cansado, ele senta, só levanta a hora de ir embora. Às vezes até cochila, né? Muitos procuram até um lugar melhor para sentar e dar aquela cochiladinha. Então, irmãos, não se canse. No dia de culto, no dia de estar na presença do Senhor, não invente coisas, porque Satanás fica trabalhando na mente. Nos dias de culto, no dia de estar na presença do Senhor, de estar com a igreja, é o dia que você quer fazer todas as coisas. Você quer limpar a casa, você quer fazer tudo. Você quer sair, você não tem nada para fazer no centro, às vezes você que está em casa, né? No domingo, mas você inventa de ir para o shopping, não sei para onde. Aí quando chega no momento de vir para a igreja, você está cansada, não dá, né? Vou descansar, ou chega cansado. Então isso é ser escravo.
Isso é ser escravo. E você não sabe, está sendo escravo e não está sabendo. Então, a palavra do Senhor desta noite veio falar dessa libertação, para que a gente venha sair dessa escravidão, para que você venha então tomar um posicionamento. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Se você dobrar o seu joelho durante a noite e clamar ao Senhor e dizer a Ele que quer essa alegria para você ao amanhecer, que quer essa alegria na sua vida, aonde você estiver, com certeza Deus vai atender você, vai olhar seu coração, o seu desejo. Amém? Então que a gente possa então se fortalecer nesta palavra de Deus, a palavra que vem para estar no nosso coração. Esteja com o teu coração aberto. Quero convidar